Olá meus amigos, novamente aqui no canal João Financeiro. Hoje o Banco Central aumentou a taxa Selic para 10,75 ao ano. E todo mundo já sabe, né, o objetivo desse aumento brusco de 1,5% foi devido à alta da inflação. Então o Banco Central quer, né, de uma vez por todas, tentar frear a inflação com esse aumento, né, tão significativo. E nós sabemos disso, mas sabemos também que isso reflete nos investimentos em renda fixa. E eu quero trazer aqui uma conversa bem franca sobre quais investimentos você pode estar aplicando seus recursos, mas acima de tudo, será que é possível nós alcançarmos taxas de rentabilidade maiores do que a própria taxa referencial para a renda fixa, que é a taxa Selic? Confere aqui nesse vídeo que nós vamos conversar sobre isso. Então, meus amigos, não é novidade para ninguém que nós em breve alcançaríamos, né, uma taxa de juros de 2 dígitos. Então, chegamos aí ao patamar de 10,75. Não é novidade isso e realmente surgem agora, né, uma vasta gama de investimentos que ficaram bem atraentes devido a esse cenário de taxas de juros. E mapeando esse cenário, né, mapeando o mercado financeiro, né, nós podemos aí, né, buscar opções de investimentos em renda fixa para pessoas que não querem se expor a tanto risco, né, rentabilidades bem atraentes que podem realmente superar a taxa Selic, que serve como parâmetro de referência, né, para as rentabilidades, né, do segmento de renda fixa. E nós vamos ver aqui na tela exemplos de bancos, né, de investimento, que você pode aplicar esses recursos, né, exemplos reais, né, do cotidiano, após esse aumento que o Banco Central, né, levou para 10,75. Então eu separei alguns investimentos, né, de alguns bancos que podem estar aí trazendo essa rentabilidade superior à Selic. Eu não quero me ater à questão da inflação, que nós já fizemos outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto, que o Banco Central está elevando já há um bom tempo, há vários meses, desde meados de 2021, né, a elevação dessa Selic já era esperada, mas eu quero me ater aqui hoje a um tema que realmente ele é importante para o cenário de renda fixa no Brasil, que é a elevação dessa taxa e nós garimparmos no mercado realmente taxas maiores que a própria Selic. E como isso é possível? A dica que eu dou para vocês é buscarem, por exemplo, no seu banco, na sua corretora, no seu banco tradicional, no seu banco digital, tá? Na opção lá investimentos, na aba opção, link investimentos, procurem opções de investimentos de renda fixa que estão superando a taxa Selic. Como? Vendo o percentual que ela está pagando do CDI. Então, o seu banco ele precisa estar te oferecendo, por exemplo, 110% do CDI, 120% do CDI, 150% do CDI. Tá? Isso dependendo do que como ele trabalha com o teu dinheiro, né? A liquidez, ou seja, quanto ele vai deixar, o quanto você vai deixar disponível a ele, em qual período você vai deixar disponível a ele. Então, quanto maior esse prazo que você vislumbra de deixar investido esse capital em determinado banco, no seu banco, tá? Maior a possibilidade de ele te ofertar uma taxa de juros mais alta. E é aí que você bate a Selic. É nesse detalhe de encontrar no mercado, garimpar no mercado, opções de investimentos que utilizam esse parâmetro do CDI. Então veja na tela do seu smartphone, na tela do seu computador, né, no aplicativo, no app do seu banco, tá, opções de investimentos que vão mostrar aí um percentual de CDI superior, tá, que o CDI é utilizado para ser a referência, né, em renda fixa, e o CDI segue também a taxa Selic. Então, se ele ofertar para você aí 110%, 115%, 120%, 150% do CDI, então quer dizer que ele vai ser um pouquinho maior que essa taxa de 10,75
que é a taxa referencial. Outro detalhe também, pessoal, é que na hora que você estiver buscando, garimpando opções de investimentos em renda fixa, você analise se esse investimento em renda fixa ele está sendo amparado pelo fundo garantidor de crédito, né? Caso a instituição venha quebrar, falir, né? Os seus investimentos. Busca por investimentos, né, que tem uma boa rentabilidade e que também tem essa proteção garantida pelo fundo garantidor de crédito até R$250 mil por CPF. Vamos aqui, eu trago para vocês aqui, eu sempre gosto de analisar os investimentos que esse banco Sofisa traz pela praticidade, como é que ele mostra, né, os investimentos. Então você faz um pequeno cadastro aí e tal, só para você acessar, né, as opções de investimentos nele. Então tem CDB, LCI, LCA, fundos de investimentos. Tá? Então um banco que tem mais de 50 anos, eu não ganho nada para falar dele aqui, mas eu gosto das opções que ele mostra de maneira bem transparente. Tá? A gente não vai se ater aí o que significa cada um desses, que já tem vídeos que explicam sobre isso, tá? Mas eu quero mostrar aqui para vocês como isso na prática funciona, tá? Eu quero trazer aqui essa opção de LCI e LCA. No momento está indisponível a LCI. O que são? LCIs, letra de crédito imobiliário. Então são aplicações em renda fixa, né, que são direcionadas para o setor imobiliário. E LCA, letras de crédito agrário, que são aplicações em renda fixa direcionadas ao mercado, tá, agropecuário, né, o homem do campo, ser financiado, etc. Então eles aplicam esses teus recursos nessas categorias aí do mercado, né? E aqui eles dão opções atualmente na LCA para você ter um exemplo como é que o que eu estou querendo dizer com isso, que nós podemos ter rentabilidades superiores até a taxa Selic, que é a taxa referencial que temos no mercado. Aqui, por exemplo, ele te dá uma LCA de 3 meses, ele vai te dar 100% do CDI. Tá? Então você vai pegar aí cheio praticamente 10,75, que é a nossa taxa de juros Selic atual. Vamos colocar aqui nessa planilha 10,75, o CDI dando 100% dele, né? Então vai ficar aí os 10,75, tá, ok? Então 10,75% taxa anual, né? Uma taxa descapitalizada fica 0,855 ao ano. Ao mês, desculpa. E aqui esse outro exemplo, nós temos aí um investimento de 6 meses, ou seja, seu capital fica lá por 6 meses sem liquidez, a liquidez só é após 6 meses de investimento, tá? Ele te dá 104% do CDI. Vamos jogar na nossa planilha, vamos ver aqui quanto é 104% do CDI, 11,18. Então você começa a perceber que quando o banco ele te oferta uma opção maior, né, no percentual do CDI, ela supera então um pouquinho aí a Selic, tá? E é aí que a gente começa a ganhar, né? Quando deixa o capital um pouquinho mais parado, tá certo? E outro detalhe aqui é que LCIs e LCA não tem imposto de renda no ato do resgate. Então, a incidência de imposto não ocorre, diferente de um CDB que tem. Então, elevando mais ainda, né, quando comparado à rentabilidade de um CDB que tem 15%, aí, dependendo do prazo que você está aplicando, né, de imposto de renda sobre os rendimentos, né, no ato do resgate. E a gente coloca aqui, vamos descapitalizar aqui, a taxa ficou 11,18 de rentabilidade, né? Aqui, então vamos colocar aqui 11,18, nós temos aí 0,88%, um pouquinho maior que a taxa anterior, que era 0,855. Então, a gente começa a ganhar nesse sentido, né? Aqui nós temos um exemplo de um ano, uma taxa aí, o seu capital ficou parado um ano, ele te dá 108% do CDI. Vamos jogar também aqui, 108% que isso representa? Representa 11,61. Aqui, colocando para descapitalizar minha taxa, eu já tenho aí 0,92. Então, se você consegue aí nesse cenário de taxa Selic de 10,75, por exemplo,
um percentual do CDI aí de 120%, vai para 12,90%. Se a gente colocar aqui 12,90%, ó, a gente já tem taxa de juros mensal de 1%. Então você vai ganhar 1% ao mês. Tá? E se for ainda em LCI e LCA, você vai pegar isso sem imposto de renda, tá? No ato do seu resgate. Aqui eu separei também aqui, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, tá? No portal Infomoney, nós temos um comparador de renda fixa. Você pode estar fazendo aqui um filtro, tá? Nos diversos tipos de investimentos de renda fixa existente no mercado. Então ele vai aqui fazer um filtro em várias corretoras, em vários bancos de investimentos, né? E trazer aqui os vencimentos, o tipo de liquidez. Você pode aqui ranquear por rentabilidade, tá? Por exemplo, aqui ó, IPCA mais 5,5, ou seja, um índice de inflação mais uma taxa fixa, tá? Aqui pode ter o risco de que, pessoal? Pode ter um risco de que o IPCA depois venha a ser negativo futuramente. Então, seu capital lá pode, né, sofrer um impacto aí. Então, eu não recomendaria você atrelar o seu investimento, né, a rentabilidade ao IPCA. Mais 5,5% ao ano, por exemplo, nesse exemplo aqui, tá? Mas se a gente filtrar aqui por outras rentabilidades, a gente vai encontrar também outras opções. Que opções são essas? Por exemplo, ó, ele traz aqui taxas fixas também, ó, de 10,35%. Tá? Ele traz aqui até o rate, né, a classificação de risco da instituição financeira. Ele diz aqui até a aplicação mínima. Ele diz aqui se rende mais que a poupança, qual o percentual que rende mais. Tá? Ele traz aqui outras opções, 100% do CDI, 101, 102, 103. Então você vai filtrando aqui, ó, olha opções aí que existem, 117, 118, 120% do CDI. Então, no banco, aqui ele não diz, ele só diz CDB GMAC, que eu não sei que instituição é essa. Tá, aqui tem um do Banco BMG, por exemplo. Essa daqui é mais conhecida. Então, você tem aqui 120% do CDI. Então, você só precisa ver aí o prazo, né, da liquidez, quanto tempo precisa estar esse recurso parado para poder você ganhar esse 120% do CDI no prazo investido, né? E tem diversas opções, então é um comparativo de renda fixa muito eficiente, tá? Eu recomendo, tá? Para você fazer aí uma garimpagem no mercado e tentar superar até a própria taxa Selic nos seus investimentos. Então a gente tem aí, ó, opções aí que vão até 133%, o Banco Pan, né? O antigo Banco Pan-Americano, etc. E outros diversos bancos, né? O Banco C6, né? Você encontra aqui. Então, exatamente, vamos colocar aqui só mais um último exemplo. A gente viu a oferta lá de 135%. Então, você vai ter rentabilidade 14,51%. Jogando aqui na descapitalização da taxa, você vai ter 1,13%. E assim você começa a superar a taxa Selic, né? Através do percentual de CDI que é pago a mais por você deixar um capital em determinado período, em determinada instituição financeira. Então, era isso que eu queria tratar com vocês, tá? Vou deixar o link aqui na descrição de vídeo. Você faz essas análises aqui, tem diversas formas de você analisar, tá? Os filtros, as aplicações do filtro. E é isso que eu tinha para conversar com vocês. Tenham bons investimentos. Até a próxima aqui no canal John Financeiro. Um abraço.